Ela pediu um relacionamento aberto e se arrependeu profundamente. Eu sou Euclides, tenho 34 anos, e o que vou contar para vocês é algo que nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Durante anos, eu me considerava um cara comum, trabalhador, dedicado à família e sempre acreditei em relacionamentos tradicionais. Casei com a Viviane há 8 anos, logo depois da faculdade. Ela era meu mundo, minha melhor amiga, a pessoa com quem eu dividia tudo. Nosso casamento sempre foi sólido, ou pelo menos era o que eu pensava. Tínhamos nossas rotinas, nossos planos, e mesmo com altos e baixos normais de qualquer relacionamento, eu achava que estávamos bem. Mas há cerca de um ano, tudo mudou de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Era uma sexta-feira à noite, daquelas tranquilas em que a gente pede comida e assiste alguma série no sofá. A Viviane estava estranha há alguns dias, meio distante, e eu percebia que algo estava incomodando ela. Tentei perguntar algumas vezes, mas ela sempre desconversava, dizia que estava tudo bem, que era só cansaço do trabalho. Mas naquela noite, depois do jantar, ela finalmente resolveu falar. Eu nunca vou esquecer o jeito que ela começou a conversa. Ela me olhou nos olhos, respirou fundo e disse que precisava conversar sobre algo importante, algo que estava pensando há meses. Meu coração já começou a acelerar porque eu sabia que não seria nada simples. A Viviane começou dizendo que me amava muito, que eu era um marido maravilhoso e que não estava infeliz no casamento. Mas então ela soltou a bomba. Ela disse que sentia que estava perdendo algo, que queria explorar, viver experiências diferentes, conhecer outras pessoas. Eu fiquei completamente paralisado, sem entender direito aonde ela queria chegar. Foi quando ela disse as palavras que mudaram tudo e ela queria que a gente abrisse o relacionamento. Ela falou sobre ter lido vários artigos, sobre ter conversado com amigas que viviam esse estilo de vida, e que achava que isso poderia trazer uma nova energia para nós, que poderíamos explorar outras conexões sem destruir o que tínhamos. Eu simplesmente não sabia o que dizer. Fiquei ali, sentado no sofá, tentando processar aquilo tudo. A mulher com quem eu tinha construído uma vida, com quem eu planejava envelhecer, estava me pedindo permissão para se relacionar com outros homens. Ela tentou explicar que não era sobre eu não ser suficiente, que era sobre crescimento pessoal, sobre liberdade, sobre não se sentir presa. Ela usou todos os argumentos que provavelmente tinha lido nesses artigos e blogs sobre relacionamentos abertos. Falou sobre comunicação, sobre regras, sobre como isso poderia até fortalecer nosso vínculo. Mas eu só conseguia pensar em como aquilo era absurdo. Eu nunca tinha pensado em estar com outra pessoa desde que a gente começou a namorar, há mais de 10 anos. A ideia de vê-la com outro homem me revirava o estômago. Mas ao mesmo tempo, eu amava tanto ela que fiquei com medo de ser rígido demais, de ser o cara careta que não consegue evoluir, que prende a esposa. Ela continuou falando, dizendo que muitos casais modernos faziam isso, que o amor não precisava ser possessivo, que podíamos estabelecer limites claros. Eu estava tão confuso que só consegui dizer que precisava de tempo para pensar. As semanas seguintes foram as piores da minha vida. Eu mal conseguia dormir, mal conseguia me concentrar no trabalho. Ficava imaginando cenários, pensando em como seria se eu dissesse não e ela ficasse frustrada, ressentida comigo. E se ela estivesse certa? E se eu fosse antiquado demais? Eu comecei a pesquisar sobre relacionamentos abertos, li dezenas de relatos, vi vídeos, tentei entender aquele universo. Alguns casais diziam que funcionava maravilhosamente bem, outros eram verdadeiros desastres. Mas uma coisa que eu percebi era que geralmente funcionava quando os dois realmente queriam, quando partia dos dois. E no meu caso, era só ela querendo. Conversei com a Viviane várias vezes durante esse período. Perguntei se ela tinha alguém em mente, e ela negou veementemente, disse que não era sobre ninguém específico. Perguntei se estava infeliz comigo, e ela repetiu que não, que me amava, mas que isso era sobre ela, sobre uma necessidade interna dela de explorar. Ela prometeu que teríamos regras rígidas, que seria sempre com proteção, que ela nunca traria ninguém para nossa casa, que o nosso relacionamento sempre seria prioridade. E no fim, cansado de brigar, de ver ela triste, de ter medo de perdê-la, eu cedi. Eu disse que a gente podia tentar, mas estabeleci minhas próprias condições, em total transparência, nada de mentiras, e se eu sentisse que estava destruindo nosso casamento, a gente voltaria atrás imediatamente. A Viviane ficou radiante. Me abraçou, me beijou, disse que eu era incrível, que isso ia ser bom para nós. Eu tentei acreditar naquilo, mas no fundo, eu sabia que estava fazendo aquilo mais por medo de perdê-la do que por realmente querer. E aqui vai um detalhe importante, ela deixou claro desde o início que o relacionamento aberto era para ela, não para mim. Quando eu mencionei que então eu também poderia sair com outras pessoas, ela ficou visivelmente desconfortável e disse que preferia que eu não fizesse isso, pelo menos no começo. Ela usou o argumento de que tinha sido ideia dela, que ela estava preparada emocionalmente, mas que não sabia se conseguiria lidar com a ideia de eu com outra mulher. Eu achei isso extremamente hipócrita, mas na época eu estava tão confuso que aceitei. As primeiras semanas foram estranhas, mas aparentemente tranquilas.
A Viviane baixou alguns aplicativos de relacionamento, começou a conversar com alguns caras. Ela me contava sobre as conversas, sempre enfatizando que era tudo casual, nada sério. Eu tentava fingir que estava tudo bem, que aquilo não me afetava, mas por dentro eu estava morrendo. Cada vez que o celular dela tocava e ela sorria olhando para a tela, eu sentia uma facada no peito. Cada vez que ela se arrumava mais do que o normal para sair com as amigas, eu ficava me perguntando se era verdade ou se ela ia encontrar algum cara. Depois de cerca de um mês, ela finalmente saiu com alguém. Um cara que ela tinha conhecido no aplicativo, um personal trainer de 28 anos. Ela me avisou no dia anterior, disse que iam jantar e talvez ir a um bar. Me prometeu que voltaria para casa naquela noite. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Eu fiquei em casa, tentando assistir alguma coisa, mas não conseguia me concentrar. Ficava olhando para o celular a cada 5 minutos, esperando alguma mensagem dela. Ela mandou algumas mensagens durante a noite, dizendo que estava tudo bem, que estava se divertindo. Quando ela finalmente chegou em casa, eram 3 da manhã. Ela entrou no quarto, se deitou ao meu lado e me abraçou. Eu perguntei como tinha sido, e ela disse que tinha sido legal, nada demais. Não quis entrar em detalhes e eu não tive coragem de perguntar mais. Passamos o resto da noite em silêncio. Nos meses seguintes, isso se tornou uma rotina. A Viviane saía com esse cara, às vezes com outros também. Ela sempre voltava para casa, sempre me abraçava, sempre dizia que me amava. Mas alguma coisa tinha mudado entre nós. A intimidade que a gente tinha, aquela conexão profunda, estava se dissolvendo. O sexo entre nós se tornou menos frequente, e quando acontecia, parecia mecânico, sem a paixão de antes. Eu me sentia cada vez mais como um companheiro de casa do que como um marido. E vocês que estão assistindo, deixem nos comentários de onde vocês são, quero saber quem está acompanhando essa história. Estão curtindo o canal? Continuando a história. Enquanto isso, eu estava cada vez mais infeliz. Comecei a perder peso porque não tinha apetite, meu desempenho no trabalho caiu e eu me isolei dos amigos. Sempre que alguém perguntava como eu estava, eu mentia e dizia que estava tudo bem. Como eu ia explicar para alguém que minha esposa estava saindo com outros caras com a minha permissão e que isso estava me destruindo por dentro? As pessoas não entenderiam. Eu mal conseguia entender. Foi então que algo mudou em mim. Eu estava no fundo do poço, me sentindo completamente desvalorizado, quando encontrei um amigo da faculdade que eu não via há anos. A gente foi tomar uma cerveja, eu contei toda a situação para ele, esperando o julgamento, mas ele simplesmente me olhou e disse algo que ficou na minha cabeça: "E por que você está se torturando desse jeito? Se ela pode sair com outras pessoas, por que você não pode? Você concordou com um relacionamento aberto, não com ser capacho dela." Aquilo acendeu uma luz. Eu tinha aceitado um relacionamento aberto, mas tinha colocado correntes em mim mesmo enquanto a Viviane voava livre. Naquela noite, cheguei em casa e tive uma conversa séria com ela. Disse que se a gente ia continuar com aquele arranjo, tinha que ser justo para os dois. Ela não gostou nada da ideia. Ficou visivelmente irritada, começou a usar argumentos emocionais, dizendo que eu estava fazendo aquilo por vingança, que não era a mesma coisa, que eu estava sendo imaturo. Mas eu não cedi. Disse que ou era para os dois, ou a gente encerrava aquilo ali. Ela finalmente concordou, mas percebi que estava relutante. Alguns dias depois, fiz meu perfil nos mesmos aplicativos que ela usava. Não vou mentir, no começo foi estranho. Eu estava há tanto tempo fora do mundo das paqueras que não sabia nem por onde começar. Mas diferente do que eu imaginava, comecei a receber matches e mensagens. Conversei com algumas mulheres, a maioria só queria conversa, mas eventualmente conheci a Ana, uma arquiteta de 31 anos que também estava em um relacionamento aberto. Conversamos por algumas semanas, ela era inteligente, engraçada, e não tinha aquele drama todo que a Viviane tinha. Quando marquei meu primeiro encontro com a Ana, avisei a Viviane assim como ela sempre fazia comigo. A reação dela foi completamente diferente do que esperava. Ela ficou pálida, tentou disfarçar, mas eu via que ela estava destruída por dentro. Me fez 1000 perguntas: quem era a pessoa, onde a gente ia, que horas eu voltaria. Eu respondi tudo calmamente, da mesma forma que ela sempre fazia comigo. Disse que ia jantar, que talvez fossemos tomar um drink depois, e que voltaria para casa. Aquela noite foi libertadora para mim. Saí com a Ana, jantamos em um restaurante italiano, conversamos sobre tudo, rimos muito. Era a primeira vez em meses que eu me sentia realmente bem, que me sentia desejado, interessante. Não aconteceu nada além do jantar e alguns drinks, mas quando cheguei em casa por volta da meia-noite, a Viviane estava acordada, claramente esperando por mim. Ela tentou fingir que estava assistindo TV, mas eu vi que ela tinha chorado. Me fez um monte de perguntas, queria saber cada detalhe. Eu disse que tinha sido legal, nada demais, exatamente as mesmas palavras que ela usava comigo. Nos dias seguintes, a Viviane ficou estranha.
Ela estava mais carente, mais grudenta, mas ao mesmo tempo distante. Eu percebia que ela estava lutando com algo internamente. Continuei saindo com a Ana, e com o tempo, a gente desenvolveu uma conexão interessante. Ela não queria nada sério, assim como eu, mas a gente se dava muito bem. Era leve, sem cobranças, sem drama. Enquanto isso, notei que a Viviane tinha parado de sair com o personal trainer e com os outros caras. Ela ainda olhava os aplicativos, mas não estava marcando encontros. Cerca de 3 meses depois que eu comecei a sair com outras pessoas, a Viviane teve um colapso. Era uma terça-feira à noite, eu tinha acabado de chegar de um encontro com a Ana, e encontrei a Viviane chorando na cama. Quando ela me viu, começou a chorar ainda mais. Sentei ao lado dela e perguntei o que estava acontecendo. E então, entre soluços, ela finalmente se abriu de verdade. Ela disse que tinha cometido o maior erro da vida dela. Que ela tinha romantizado toda aquela ideia de relacionamento aberto, achando que seria empoderador, libertador, que ia trazer mais vida para nossa relação. Mas na realidade, o que ela sentiu foi vazio. Os caras com quem ela saiu eram superficiais, o sexo era sem conexão, e ela sempre voltava para casa se sentindo pior do que antes. Ela disse que tinha achado que conseguiria separar sexo de sentimento, mas que não conseguia, e que cada vez que estava com outra pessoa, ela só pensava em mim e em como tinha estragado tudo. Mas o que realmente a destruiu foi quando eu comecei a sair também. Ela disse que quando foi só ela saindo, ela conseguia fingir que eu estava em casa me esperando, que eu era a base sólida dela. Mas quando eu comecei a sair, ela percebeu que tinha me perdido. Que ela não era mais minha prioridade, que eu tinha encontrado felicidade longe dela. Ela disse que ficava acordada toda vez que eu saía, imaginando o que eu estava fazendo, se eu estava me divertindo mais com outras pessoas do que com ela, se eu ainda a amava. Pela primeira vez, ela estava sentindo tudo aquilo que eu tinha sentido durante meses. A Viviane me implorou para voltarmos a ser monogâmicos. Disse que queria reconstruir nosso casamento, que queria que as coisas voltassem a ser como antes. Ela estava desesperada, dizia que não conseguia mais viver daquele jeito, que estava tendo ataques de ansiedade, que não conseguia dormir. Me pediu perdão por ter sugerido aquilo, por ter sido egoísta, por não ter pensado nas consequências. Disse que tinha aprendido a lição da pior forma possível e que nunca mais ia querer nada além de mim. Eu simplesmente fiquei ali, olhando para ela, e senti uma mistura de emoções. Por um lado, ainda amava aquela mulher, ainda tinha anos de história com ela. Por outro lado, eu estava furioso. Furioso porque ela só estava sentindo remorso agora que eu tinha encontrado alguma felicidade fora do casamento. Onde estava esse remorso quando era só ela saindo e eu ficando em casa sofrendo? Onde estava essa reflexão quando ela me convenceu, praticamente me pressionou, a aceitar algo que eu nunca quis? Respirei fundo e disse a ela que precisava de tempo para pensar. Que não era uma decisão que eu podia tomar ali, naquele momento, com ela em desespero. Ela concordou, mas nos dias seguintes, ela fez de tudo para me reconquistar. Voltou a cozinhar minhas comidas favoritas, deixava bilhetes carinhosos pela casa, tentava iniciar conversas profundas sobre nosso relacionamento. Eu via o esforço dela, mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Continuei saindo com a Ana, e a Viviane sabia disso. Cada vez que eu saía, eu via o desespero crescendo nela. Ela começou a ter crises de choro mais frequentes, dizia que não conseguia mais viver assim. Em uma dessas crises, ela finalmente confessou algo que mudou tudo, e ela admitiu que quando sugeriu o relacionamento aberto, ela já tinha alguém em mente. Era um colega de trabalho, alguém que estava dando em cima dela há meses. Ela tinha desenvolvido uma atração por ele e, ao invés de lidar com isso, ao invés de conversar comigo, ela decidiu que a solução era abrir o relacionamento para poder ficar com ele sem culpa. Mas quando finalmente ficou com esse cara, ela percebeu que era só química física, que não tinha nada além disso. Ele não a conhecia como eu, não entendia suas piadas, não sabia como acalmá-la quando ela estava ansiosa. Ela disse que tinha jogado fora 8 anos de casamento por uma fantasia estúpida, por uma atração passageira que não significava nada. E agora ela estava perdendo o marido que amava de verdade por causa dessa decisão terrível. Aquela confissão foi devastadora para mim. Não só ela tinha me pressionado a aceitar algo que eu não queria, como também tinha mentido sobre os motivos. Ela não queria explorar, não queria crescimento pessoal. Ela queria ficar com um cara específico sem ter que trair, sem ter que assumir as consequências. E eu, como um idiota, tinha aceito tudo aquilo porque amava ela e não queria perdê-la. Passei semanas processando tudo isso. Continuei saindo com a Ana, mas comecei a perceber que, apesar de gostar dela, aquilo também não era o que eu realmente queria. Eu não era uma pessoa de relacionamento aberto. Eu tinha feito aquilo como uma forma de autopreservação, de não me sentir completamente destruído, mas no fundo, eu queria uma relação tradicional, monogâmica, com comprometimento total. A questão era, e eu ainda queria isso com a Viviane? A mulher que me amava estava ali, implorando por uma segunda chance, prometendo nunca mais cometer os mesmos erros.
Mas será que eu conseguiria confiar nela de novo? Será que eu conseguiria esquecer todos aqueles meses de sofrimento, todas aquelas noites acordado imaginando ela com outros homens? Será que eu conseguiria perdoar a mentira, o fato de que ela tinha manipulado a situação desde o início? Conversei com a Ana sobre tudo isso. Ela, sendo uma pessoa mais experiente nesse mundo de relacionamentos não tradicionais, me deu um conselho muito lúcido. Ela disse que algumas pessoas realmente conseguem viver felizes em relacionamentos abertos, mas que essas são pessoas que genuinamente querem isso, que não estão fugindo de problemas ou buscando validação externa. Ela disse que tanto eu quanto a Viviane claramente não éramos essas pessoas, que a gente tinha entrado naquilo pelos motivos errados e que os resultados foram exatamente o que se podia esperar em destruição emocional de ambos os lados. A Ana também me disse algo que ficou ecoando na minha cabeça, em que eu precisava decidir se conseguia perdoar a Viviane de verdade. Não um perdão superficial onde eu dizia que estava tudo bem mas guardava ressentimento, mas um perdão real onde eu deixava o passado para trás e reconstruía algo novo. Se eu não conseguisse fazer isso, era melhor terminar o casamento do que viver em um relacionamento tóxico cheio de mágoas não resolvidas. Depois de muita reflexão, tomei minha decisão. Chamei a Viviane para conversarmos seriamente. Disse a ela que concordava em fechar o relacionamento e tentar reconstruir nosso casamento, mas com algumas condições não negociáveis. Primeiro, ela teria que fazer terapia individual para entender por que tinha feito aquilo, por que tinha mentido, e para trabalhar suas questões pessoais. Segundo, nós faríamos terapia de casal para reconstruir a confiança e a comunicação. Terceiro, total transparência dali em diante. Nada de senhas em celular, nada de conversas secretas, nada de mentiras, nem mesmo as pequenas. E quarto, se em algum momento eu sentisse que não estava funcionando, que eu não conseguia superar aquilo, a gente terminaria sem drama. A Viviane concordou com tudo imediatamente. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar nosso casamento. Eu terminei com a Ana de forma respeitosa, expliquei a situação, e ela entendeu perfeitamente. Inclusive me deu um abraço e desejou boa sorte, dizendo que esperava que eu encontrasse a felicidade, fosse com a Viviane ou sem ela. Os meses seguintes foram intensos. A terapia individual da Viviane revelou que ela tinha sérios problemas de autoestima e buscava validação externa constantemente. Ela tinha uma necessidade de se sentir desejada por várias pessoas, não porque não me amava, mas porque tinha uma insegurança profunda sobre seu próprio valor. A proposta de relacionamento aberto tinha sido uma forma de alimentar esse ego ferido sem ter que enfrentar os problemas reais. Na terapia de casal, a gente descascou camadas e camadas de problemas de comunicação que existiam há anos no nosso relacionamento. A gente percebeu que tinha parado de realmente conversar, de se conectar emocionalmente. Tínhamos caído na armadilha da rotina, onde a gente vivia mais como colegas de quarto do que como um casal apaixonado. Isso não justificava o que ela tinha feito, mas pelo menos contextualizava. Lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a melhorar. A Viviane estava genuinamente diferente. Ela estava mais presente, mais vulnerável, mais aberta. Ela compartilhava seus medos, suas inseguranças, ao invés de esconder tudo atrás de uma fachada de que estava tudo bem. E eu também mudei. Aprendi a expressar minhas necessidades, a colocar limites, a não aceitar coisas que me deixavam desconfortável só para agradar ela. Hoje, quase 8 meses depois daquela conversa devastadora, nosso casamento está em um lugar diferente. Não é o mesmo de antes, e provavelmente nunca será. Mas de certa forma, é melhor porque é mais honesto. A gente se conhece de verdade agora, com todas as falhas e imperfeições. A confiança ainda está se reconstruindo, e tem dias em que é mais difícil do que outros. Tem dias em que eu penso naqueles meses terríveis e sinto raiva de novo. Mas também tem dias em que eu olho para a Viviane e vejo a mulher por quem me apaixonei, só que mais madura, mais consciente, mais presente. A Viviane admite livremente que pediu o relacionamento aberto e se arrependeu profundamente. Ela diz que foi a pior decisão da vida dela, que quase destruiu o melhor relacionamento que ela já teve por pura estupidez e imaturidade. Ela usa nossa história como exemplo quando amigas dela romanticizam a ideia de relacionamentos abertos, dizendo que não é para todos, que requer uma maturidade emocional e uma clareza de intenções que a maioria das pessoas simplesmente não tem. Quanto a mim, aprendi várias lições desse pesadelo todo. Aprendi que nunca devo aceitar algo que vai contra meus valores fundamentais só para agradar outra pessoa, mesmo que seja alguém que eu amo muito. Aprendi que comunicação honesta desde o início é fundamental. Se a Viviane tivesse simplesmente me dito que estava se sentindo entediada no relacionamento, que estava atraída por outra pessoa, a gente poderia ter trabalhado nisso juntos, seja através de terapia, seja trazendo novidades para nossa relação, seja até mesmo terminando de forma honesta ao invés de criar esse cenário caótico. Também aprendi que relacionamentos abertos não são inerentemente bons ou ruins. Eles funcionam para algumas pessoas, mas definitivamente não funcionam para todo mundo. E quando uma pessoa quer e a outra não, é uma receita garantida para o desastre. Se você está considerando abrir seu relacionamento, meu conselho é: seja brutalmente honesto sobre seus motivos.
Está fazendo isso porque genuinamente acredita que vai funcionar ou está fugindo de algum problema no relacionamento? Está disposto a ver seu parceiro com outras pessoas ou só quer a liberdade para você? Seu parceiro realmente quer isso ou está só concordando com medo de perder você? E se você está na minha posição, onde seu parceiro pediu para abrir o relacionamento e você não quer, meu conselho é ainda mais direto e não aceite. Não importa quanto você ama essa pessoa, não importa quanto medo você tem de perdê-la. Porque aceitar algo que vai destruir você por dentro não vai salvar o relacionamento, vai só prolongar a agonia. É melhor enfrentar a possibilidade de um término do que se submeter a meses ou anos de sofrimento. Olhando para trás, parte de mim deseja que eu tivesse tido coragem de dizer não desde o início. Talvez a gente tivesse terminado naquele momento, ou talvez a Viviane tivesse reconsiderado e a gente tivesse trabalhado nos problemas reais do nosso relacionamento. De qualquer forma, teríamos nos poupado de muito sofrimento. Mas por outro lado, passei por isso e sobrevivi. Conheci uma parte de mim que eu não sabia que existia, uma força que eu não sabia que tinha. E a Viviane também cresceu, amadureceu de formas que talvez não tivesse acontecido se não fosse por essa experiência brutal. Então essa é a minha história. A história de como minha esposa pediu um relacionamento aberto, de como isso quase destruiu nosso casamento, de como ela se arrependeu profundamente, e de como a gente está tentando reconstruir algo novo dos escombros. Não sei se vamos conseguir no longo prazo. Talvez daqui a alguns anos a gente perceba que o dano foi irreparável e siga caminhos separados. Ou talvez a gente saia disso mais forte, com um relacionamento mais maduro e saudável. O que eu sei é que nunca mais vou aceitar algo que vai contra quem eu sou fundamentalmente. Aprendi que amor próprio é tão importante quanto amor pelo outro, e que relacionamentos saudáveis são construídos sobre respeito mútuo, não sobre sacrifícios unilaterais. Se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinho, que seus sentimentos são válidos, e que você merece estar em um relacionamento onde você é valorizado e respeitado. E se você chegou até aqui nessa história maluca, muito obrigado por ouvir. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Deixe um like se você acha que relacionamentos abertos são complicados, ou um comentário contando o que você pensa sobre tudo isso. E se você tem alguma história parecida, compartilhe aí nos comentários, a gente adora ler. Até a próxima, pessoal!